Então, amores, o que eu quero passar pra vocês, falar pra vocês, contar a minha história pra vocês, da minha história, da história do meu filho, de tudo que a gente vive, como tá hoje, como foi no hospital, o tempo de hospital, como tá sendo hoje. Então, no dia 29 de dezembro de 2011, meu filho nasceu. Passou um mês. Na primeira semana que ele fez um mês, ele pegou pneumonia. Nisso, sendo que o neném não mamava. Ele não mamava. Eu não sabia o que fazer, sabe? Eu dava chá, eu dava aquele leite Nan, né? E eu tirava o leitinho do peito, mas ele não queria saber de leite de peito, sabe? E ele já nasceu com problema pra mamar. E aí eu não sabia o que era, não sabia explicar o que era. Eu pensei que eu que não sabia, eu até me culpava às vezes, cara, eu tomar uma mulherzona dessa, não sabe dar mama pro filho e tudo. Eu passava várias coisas na minha cabeça, sendo que não é, o problema não era comigo, mas sim com ele, porque enquanto eu tava dando mama, às vezes eu tentava, ele ainda pegava, mas era muito, muito rápido, assim, ele não ficava horas, então aquilo encharcava o pulmão dele. E o leite que eu dava na mamadeira também encharcou o pulmão, tanto que ele chegou a pegar uma pneumonia. Quando ele foi para tomar a hepatite B, a injeção hepatite B, a segunda, parece, na época era hepatite B, uma coisa que eu não lembro muito bem. E aí o nenê, no dia que era para ele tomar a injeção, eu levei ele com febre, isso foi numa segunda-feira, foi marcado uma segunda-feira, levei, ele já foi com febre e lá elas nem deram a injeção, elas disseram assim, mãe, se até quinta-feira o teu filho ainda tiver com essa febre, tu corre pro PSN, que é o pronto-socorro, né, daqui da minha cidade. E aí a gente passou, chegou quinta-feira e o neném com febre ainda, e eu cuidando daquela febre ali, né? Sozinha, sabe? Agoniada, não sabia o que fazer, desesperada, sabe? Era um febrão, gente, mais um febrão que encharcava a roupinha dele, sabe? Nossa, eu lembro que a primeira febre que deu nele, a camisinha dele, a camisetinha dele de bebezinho, tava toda molhada. Isso foi na madrugada, que ele chorando, chorando, eu fui pegar ele, tava toda encharcada, assim, molhada a camisa dele. A febre tava muito, muito, muito alta. E aí, tá, levei, né? Quando foi na quinta-feira, levei de manhã, eu vi, ó, essa febre não vai passar, eu vou levar no pronto-socorro, que vamos ver lá o que é. Porque lá no posto, a médica falou que podia ser caso de pneumonia, né? Por isso que se essa febre continuasse até quinta, se ainda estivesse dando febre, eu poderia correr pro pronto-socorro, que ele estaria com a pneumonia. Beleza. Levei pro pronto-socorro. Quando chegou lá, sim, realmente constatou que ele estava com a pneumonia. Foi numa quinta já isso. Quando foi na sexta-feira, eles falaram pra mim, fizeram exame, bateria de exame, tava tratando da pneumonia, mas fizeram outros, bateria de exame e tal. E aí eles falaram que o meu filho era cardiopata. O que é cardiopata? É uma pessoa que tem uma complicaçãozinha no coração. No caso, o meu filho nasceu com 2 sopros, que é um CIV e PCA. Parece que a PCA é a pequena e a CIV é um buraquinho maior. A PCA é um buraquinho pequeno. Eu não sei muito explicar sobre isso, sabe? E aí, ele nasceu com esses 2 sopros, que complicou muito a vida dele. E aí, meu filho sofreu muito. Nossa, teve várias paradas, gente. Meu filho teve 9 paradas cardíacas. Sério, meu filho parou. Teve paradinhas assim menores, mas teve paradas enormes, grandes, de ficar quase 1 hora parado. Me desanimavam e tudo, que não tinha mais jeito, entendeu? Foi sofrimento. Sofri muito. Eu sofri muito, gente. Foi muito complicado, sabe? Eu sozinha. E aí, tá, continuou no pronto-socorro, passou 15 dias tratando a pneumonia, fazendo exame e tal. E nesse caso, pra confirmar mesmo, ele disse, mãe, teu filho tem que ir a gente vai encaminhar teu filho pro regional, que é o hospital da minha cidade, é o hospital regional, grande, né, daqui da cidade. E aí, pra ele fazer um ecocardiograma.
E aí a gente saiu de lá, eu lembro que a gente passou 15 dias e aí a gente saiu numa sexta de lá. E a gente foi pro pronto-socorro, o hospital regional, pela parte da manhã, da madrugada, bem dizer, que eu tinha que estar na fila pra pegar esse exame, sabe? E aí, pro neném fazer esse exame. Quando meu filho fez o exame, confirmou o ecocardiograma que o meu filho era cardiopata, que tinha um problema no coração, ele subiu logo porque o médico já disse, não mãe, ele tem que ficar no hospital porque ele tá com pneumonia. Tipo, eu fiquei, cara, ele tava no pronto-socorro. Lá disseram que tava tratando a pneumonia. E o menino veio pra cá, ainda tá com pneumonia lá, e liberaram porque disseram que tava curado da pneumonia, mas não curou nada. Pronto-socorro regional, fiquei no regional, numa sexta. Quando foi no sábado, na hora da visita, umas 3 e pouco, nós estávamos na enfermaria, na pediatria, o meu filho recebeu uma mamadeira com mingauzinho. Como ele não comia, eu já sabia um bocado de coisa dele, fizeram exame, o meu filho estava com o peito cheio de secreção, aspiraram meu filho e tudo, sabe? Aí aspiraram meu filho. E foi aquela confusão que não queriam deixar eu ficar, porque eu era novinha, eu era de menor, eu tinha 16 anos, engravidei com 16, tive meu filho com 16, mas eu tava pertinho, porque eu tava no mês de janeiro de 2012 e no mês de fevereiro eu ia fazer 17 anos, né? Bem pertinho já tava do meu aniversário. E aí eu peguei, tava bem pertinho do meu aniversário, já próximo, e eu fiquei lá com meu filho. Meu filho, aí na hora da visita, às 3 horas da tarde, meu filho recebeu uma mamadeira com um mingauzinho de mucilon na época, e aí eu peguei e fui dar pro meu filho. Gente, pra que eu fui dar aquela mamadeira? Eu fui dar aquela mamadeira pro meu filho. O meu filho tava com tanta fome, tava tão acelerado pra comer aquele mingau. Meu filho comeu o mingau e tomou, encharcou o pulmão dele. Assim, eu não sei como é, se desce, vai direto ou encharca, eu não sei qual é esse lado aí, como é que explica, entendeu? Só os médicos mesmo. E aí encharcou o pulmão do meu filho do nada, gente, começou a ficar negro, preto. Meu filho começou a passar mal, começou a ficar muito, muito ruim, gente. Nossa, foi muito complicado. E lá no hospital regional, no quarto que eu tava, tinha, sabe aquele apartamento, que é um apartamento lá, um prédio grande, aquele apartamento que não é gradeado, as partes abertas, assim, tipo janela, mas tem rede. Não tem aquele apartamento que tem rede? Pois é, tinha no regional. Gente, naquela hora, na hora que os médicos foram pra cima do meu filho, eu olhei pra janela e disse, cara, se não fosse essa rede bem aqui, eu tinha me jogado. Eu tinha me jogado porque foi muito forte. Muito, muito forte, gente. Sabe, tu vê teu filho negro, preto, coisa que tu nunca, nunca viu na vida, sabe? Eu nunca na minha vida, eu era uma menina de menor nova, tinha uma juventude assim, sabe? Brincava, curtia, gostava muito de festa. Eu nunca imaginava que existia problema de coração, tipo, problemas assim, sopro, buraquinho no coração, entendeu? Eu sabia que existia coração grande, sabe? Eu nunca ouvi falar negócio de buraquinho no coração, de cardiopatia, disso nada, entendeu? E aí o meu filho ficou ruim, eu olhei assim pra baixo, assim, da janela do quarto que eu tava, eu disse, cara, se não fosse essas redes bem aqui, eu ia me jogar. Gente, eu fiquei muito abalada com o que eu vi, muito abalada mesmo. E aí os médicos ali reanimando pra ele voltar. Gente, foi desesperador, foi muito desesperador. Aí ligaram pra médica que tava de plantão na UTI embaixo, na UTI pediátrica. Ela subiu, era a doutora Camila. Aí ela subiu, aí ela disse, cara, eu vou descer logo ele. Conversou comigo, mãe, eu vou descer o Pedro, tá, o Pedro não tá bem, o Pedro precisa de uma UTI. Desceu. Quando a gente desceu, nossa, foi paradas. Aí lá botaram meu filho, isolaram meu filho no isolamento. Meu filho era de 9 meses. Mas foi parto normal. Mas quem olhava pra ele dizia que ele era cesáreo, né? Cesariano, não sei esse nome que dá. Mas não, gente, ele era muito miudinho, muito pequenininho, sabe? E aí ele ficou em coma uns 3 meses, quase uns 3 meses por aí ele ficou em coma. E aí eu ia ver, nossa, gente, eu não tinha ânimo pra nada.
eu não tinha ânimo pra nada, eu chegava em casa, eu lembro que uma vez, num dia desses que ele tava ainda em coma, eu fui pra casa, eu gostava muito de mal de cor preta, cor verde, e aí eu ia pintar minha unha assim, eu disse, cara, não dá, não vai, não desce, sabe? É igual quando tá comendo alguma coisa que não vai, não desce mesmo, sabe? E foi assim, continuei pintando assim, e parei na metade, depois tirei, eu disse, não dá, eu tô aqui pintando minha unha e meu filho lá no hospital. E chorava. Gente, eu chorava horrores, horrores, sozinha. A gente ficou 6 meses no hospital da minha cidade, no hospital regional, esperando leito para a capital de Belém, né, que é a capital do Pará, e a gente foi para lá porque a minha cidade tem convênio com eles lá, né, e aí o meu filho só podia viajar em voo de UTI. Tá, aí a gente foi para lá, enfim, chegou a resposta, saiu o leito e a gente foi pra lá. Quando chegou lá, gente, foi horrível. Logo no começo foi horrível. Primeiro, o médico me falou que meu filho ia da minha cidade, sair da UTI para ir para outra UTI, e sendo que o meu filho não foi para UTI. Quando eu cheguei lá, quando eu saí daqui, que o avião de UTI tava esperando a gente no aeroporto, aí o SAMU, né, o SAMU do hospital responsável levou a gente, entregou lá pro médico, né, que tava no avião. E aí a gente chegou em Belém, o médico ligou, o SAMU já tava esperando de Belém para levar a gente pro hospital. E aí a gente foi, quando chegou lá, ninguém sabia nada do meu filho, nada. Sendo que o pessoal aqui falaram pra mim que lá tava tudo certo. Quando chegou lá, o meu filho tava jogado. Gente, e pra acabar de enterar, eu tava com uma cólica, com uma cólica, com uma cólica. E às vezes eu fico pensando, não sei nem como eu não fiquei doida de tanta coisa na minha vida, sabe? E aí, o meu filho chegou, meu filho tava sujinho, né? Tinha feito o número 2. Aí eu fui limpar e ele tava com fome também, eu sentindo muita dor de cólica. Eu sofri muito, foi muito sofredor. A gente chegou lá, era 10 horas por aí, 10 horas, 11 horas da noite, a gente chegou em Belém. A gente não foi nada de UTI, sabe? Nada do que eles falaram aqui na cidade, não foi nada de direto pra UTI. A gente ficou lá na triagem lá do hospital lá de clínicas, a gente ficou esperando alguém vir atender meu filho. Aí foi que eu limpei meu filho, eu com muita cólica, limpei meu filho, dei comidinha pra ele que ele tava com fome, dei bem pouquinho mingau. Nossa, eu chorava, eu ficava desesperada. E nossa, foi muito complicado. Ninguém não queria pegar a gente, mesmo que eu deitei ele lá numa maca lá que me deram lá, me liberaram. Mas mesmo assim, lá na triagem, né? Mas mesmo assim, eles não queriam. Eu disse, gente, mas me falaram, tá aqui o documento que o meu filho vinha pra UTI daqui. E eu agoniada, sabe, com medo do neném passar mal, porque eu já sabia como era meu filho, né? Meu filho no voo de UTI, ele veio todo em aparelho, tudo, sabe? E aí ele aí tá até que resolveram um leito na pediatria, né? Não era nem na UTI, já era na pediatria. Aí a gente subiu pra pediatria, que era no segundo andar, parece na época lá era um apartamento também, um prédio. E a gente subiu e ficou lá. Lá a gente ficou uns 3 meses. Quando a gente tava com uns 3 meses, que foi sair o processo da primeira cirurgia do meu filho. Que o meu filho é tipo como se estivesse sabe, quando você tá na espera, numa fila, esperando pra ser atendido, era tipo isso, sabe? Tinha várias mães, tinha de tudo, tudo. Sabe? Eu fiz muitas amizades, muitas mesmo, assim, sabe? Lá era uma mãezinha ajudando a outra, sabe? Dando apoio pra outra. Sempre foi assim. E aí a gente ia lá, esses 3 meses que eu fiquei lá esperando o leito, o meu filho passava mal, muito mal, sabe? Tinha hora que dizia, cara, não tem, o pessoal dizia, não tem leito na UTI, mas o Pedro vai acabar indo pra UTI neonatal, né? E aí foi as fisios, eu conseguia controlar a situação lá no leito, né? E ele ficava, gente, toda hora passando mal, toda hora passando mal. Até que saiu a primeira cirurgia do neném. O neném saiu, fez a primeira cirurgia. É marcado para você fazer o cateterismo para poder você descer para fazer, para poder você ir fazer a cirurgia, né? Para poder ir pro procedimento da cirurgia principal. Aí o meu filho fez o cateterismo para poder
para poder fazer a cirurgia, né, para poder fazer o procedimento da cirurgia, fez cateterismo, ficou lá, inchou, deu assadura, ficou muito, muito inchado. E aí eu fui visitar ele, passou 2 dias lá por causa que ele tem problema para urinar. O neném nasceu também com esse problema para urinar, para fazer xixi, né? Tá, passou 2 ou 3 dias que o neném passou, não lembro muito bem. E aí subiu, sei que subiu, foi poucos dias, mas foi acho que 3 dias mesmo. E subiu pra lá, aí na espera de novo pra fazer a cirurgia dele, né? Depois do cateterismo, aí subiu, aí esperou na espera de novo pra cirurgia. Eu sei que com quase 3 meses de novo, o neném conseguiu fazer a primeira cirurgia. O meu filho, ele é cortado daqui até aqui, né? Do coração, ele é todo cortadinho. E aí foi a primeira cirurgia, tá? Desceu, fez a primeira cirurgia. Quando foi, vai, conversa vem lá, descobriram que o meu filho tinha que voltar para a cirurgia do coração de novo, porque uma veia do coração não tava correndo sangue, não tava bombeando e tal. Faz tanto tempo que eu não lembro muito bem. E aí, sei que foi isso. Aí ele foi, resolveu, era coisa simples, sabe? Lá resolveu abrir de novo, né? Lá onde foi feita a cirurgia, resolveu esse problema e trouxe. Lá o Pedro ficou. Ficou. E aí o neném continuou em aparelho de respirar, aqueles tubão. O neném continuou usando sonda no nariz. Quando não era no nariz, eles passavam pela boca, mas eles usavam mais no nariz, tinha um tipo de sonda própria mesmo. E aí o neném usou sonda no pintinho, né? Aquela sonda, não sei como é que fala o nome dela lá. E ele usou muito, muito aquilo. O neném deu assadura, o neném parou, o neném ficou roxo, ficou isso, ficou aquilo. Tá, aí o neném ficou recuperando essa segunda volta da cirurgia, né? Aí o neném subiu, o Pedrinho subiu. A gente ficou lá no quarto, tá? Aí quando subiu com o tempo, o neném começou a inchar. A gente indo na enfermaria. Nisso, o neném já ainda respirava com a ajuda de aparelho, sabe? Não tava dando pra tirar ele do respirador, mesmo entubado pela boca, sabe? E aí o neném inchava só um lado, assim, do corpo. Só um lado. Inchava. Inchava. E eu sempre dizia para aquelas... Eu sempre falava para aquelas estagiárias, né? Eu sempre falava para as estagiárias. Elas iam cedo visitar a gente. Depois do café, elas já estavam lá enchendo o saco. Aí elas iam lá e eu falava, olha, o neném tá inchando o lado. Ela dizia assim pra mim, ah, mãezinha, porque a gente se tratava muito assim, né? Ah, mãezinha, não é porque você coloca o seu filho só de um lado, é que você deixa ele dormir só de um lado e ele passa a noite assim. Gente, eu sou mãe, eu sei o que eu tenho que fazer, que eu não posso deixar meu filho só de um lado, eu tenho que estar virando, eu tenho que estar fazendo isso, eu tenho que estar fazendo aquilo, não posso, né? Eu tenho que estar trabalhando com meu filho. E aí eu falava pra ela, não é algo errado. Sabe quando ela tem uma intuição, quando é aquilo, é aquilo, né? Então, mãe, ela conhece o seu filho, né? E aí eu sempre falava, olha, o neném tá inchando lá do corpo, até que enfim, até que chegou um dia que meu filho não aguentou, meu filho passou mal, ficou dando convulsão, ficou a situação muito difícil de descrever aqui, sabe? E aí o neném teve que descer pra UTI. Eu sei que o neném, nesse período que a gente tava em Belém, o neném desceu mais de 4 vezes pra UTI. Subia, descia, até que teve um tempo que eles disseram, não, a gente não vai subir mais. Aí conversaram comigo de passar tracostomia no meu filho. Esse aparelho bem aqui, quem conhece, bem aqui, o meu filho usou. Teve que colocar tracostomia, porque senão mais tarde ele não poderia conseguir falar, ou ia mexer com as cordas vocais dele, né, uma coisa assim. E aí, tá, eu disse, tá bom. Eles disseram que não ia ser por muito tempo e tudo. E aí continuou, fizeram a cirurgia, fizeram o procedimento da tráqueo. E aí, pronto, ficou na tracostomia. E continuou na UTI, nada de sair da UTI. Passando os dias, eu ia visitar meu filho e tudo. Quando chegava lá, sempre às vezes eu ficava na casa de apoio, jogada, sem ajuda de ninguém. Não era nada de apoio, descarga de apoio, mas não era nada de apoio, sabe? Eu ficava jogada, as pessoas não gostavam de mim, e diziam que eu era estressada, que eu era isso, que eu era aquilo, sabe? Mas você sabe, você é mãe, pelo seu filho você faz de tudo, né? Você faz tudo pelo seu filho, e muito mais pra ver ele bem, né?
E aí era sempre isso que eu fazia, eu sempre corria atrás disso. E aí eu aí passando dias assim, sempre quando eu ia visitar, eles me falavam algo, teu filho aconteceu isso, ele passou ruim à noite, bronca aspirou à noite, fez isso, fez aquilo, tá, ficou roxinho, tudo, sabe? Quando foi um dia, eles começaram a descobrir que o meu filho tinha